Graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. 4 de outubro, sábado, além de ser hoje dia da gratidão, fecharmos a semana agradecendo a Deus. Hoje também é uma data muito especial. Hoje é dia de São Francisco de Assis. São Francisco, que foi esse grande homem, que nascendo praticamente em berço de ouro, muito rico, veio de uma riqueza familiar. Quando ele encontra com Jesus, ele entende que todo o luxo vira lixo. E São Francisco decide abrir mão de tudo, abrir mão de toda a riqueza para servir, para se conectar com Deus de uma forma radical, de uma forma extraordinária. E São Francisco se abandona nas mãos do Senhor. E é dele aquela oração tão bela, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que nesse dia todo especial, inspirado na história de São Francisco, nós possamos amar, que ser amado, doar, porque é melhor do que ser doado, né? Perdoar, que ser perdoado, servir do que ser servido. Que o exemplo de São Francisco nos ajude e nos inspire. Vamos agora acolher a boa nova, o Evangelho de Jesus, que está em Lucas capítulo 10, versículos do 17 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficais alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, depois de Jesus ter enviado os 72, eles voltam alegres, voltam contentes, voltam comemorando todo o sucesso da sua jornada, porque eles não estavam tanto acreditando que eles iriam conseguir fazer, mas eles foram lá e conseguiram cumprir. E Jesus, quando vê
vê-los alegres, agradecendo, porque os espíritos o obedeciam, aquela coisa toda. Jesus fala: antes eu digo, se alegrem, porque vossos nomes está escrito no céu. Cuidado para não ficar vaidoso ou agradecido pela missão. O mais importante é que o vosso nome está escrito no céu. E Jesus traz uma palavra muito bela, porque ele revela aqui uma oração. A oração que ele faz ao Pai, ele faz de uma forma aberta e os evangelistas conseguem captar. Ele louvando ao Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos grandes, aos sábios, aos inteligentes, e as revelastes aos pequeninos, aos humildes, aos simples. E assim a gente entende que é um coração simples, um coração humilde, de fato consegue captar, consegue receber toda a sabedoria de Deus. Por isso que num outro evangelho ele vai dizer que quem se humilha será exaltado, mas cuidado, quem se exalta será humilhado. Jesus voltou para os discípulos e disse ainda em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Eles estavam tendo a oportunidade de conviver, de ouvir e de aprender diretamente com Jesus. E que eles pudessem reconhecer de fato que essa é a maior riqueza. E eu confesso para você, meu irmão, minha irmã, que eu tenho esse sentimento. A minha maior riqueza, a minha maior graça é esse contato, é essa intimidade, é esse relacionamento com Deus. Sem Ele, nada disso seria possível. Sem esse relacionamento com Deus, tudo perderia o sentido. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem absolutamente nada. Ainda que ache que tenha, mas de fato não tem absolutamente nada. Mas, pela ignorância, muitos não sabem, porque essas coisas não foram dadas ao conhecimento de todos. Se você tem fé, se você acredita, se você tem essa intimidade com Deus, esteja feliz agora, porque de fato você é aqueles pequeninos escolhidos do reino, porque aos sábios, inteligentes, ditos fortes da sociedade, não foram revelados tais sabedoria. O Senhor se revelou ao pequeno, o Senhor se revelou ao humilde. E nesse sábado, dia de São Francisco, que eu e você nos inspiremos a ter um coração humilde, um coração aberto para acolher, ver e ouvir as maravilhas do Senhor. Um ótimo dia para você, meu irmão, um sábado maravilhoso, um sábado super especial. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida e até amanhã, se Deus quiser.